64. Ao primeiro brilho da alvorada chegou do horizonte uma nuvem negra, que era conduzida pelo Senhor da Tempestade. Surgiram então os deuses do abismo. Nergal destruiu as barragens que represavam as águas do inferno. Ninurta, o deus da guerra, pôs abaixo os diques. Por 6 dias e 6 noites os ventos sopraram. Enxurradas, inundações e torrentes assolaram o mundo. A tempestade e o dilúvio explodiram em fúria, como 2 exércitos em guerra. Da alvorada do 7º dia, o temporal amainou, o dilúvio serenou. Toda a humanidade havia virado argila. Na montanha de Nizir, o barco ficou preso. Na alvorada do 7º dia, eu soltei uma pomba e deixei que se fosse. Ela voou para longe, mas não encontrando um lugar para pousar, retornou. Então soltei um corvo. A ave viu que as águas haviam baixado. Ela comeu, grasnou e não mais voltou para o barco. Eu então abri todas as portas e janelas, expondo a nave aos 4 ventos. Preparei um sacrifício e derramei vinho sobre o topo da montanha em oferenda aos deuses. A Epopeia de Gilgamesh, São Paulo Martins Fontes, né, a edição de 2001. Bom, você já fez, obviamente, uma associação, né, que a Epopeia de Gilgamesh é uma história análoga à história do dilúvio bíblico, tá? O que indica que essa história, que é anterior, tá, à escrita, por exemplo, do Velho Testamento, né, à existência do judaísmo, é a história que dá inspiração, né? Ela é adaptada por outra religião. Com base no texto, registrado aproximadamente no século VII a.C., e que se refere a um antigo mito da Mesopotâmia, bem como em seus conhecimentos, é possível dizer que a sociedade descrita era mercantil, pacífica, politeísta e centralizada. E Fuveste, hein? Bota um texto deste tamanho que dá para fazer uma baita de uma relação entre influências culturais de povos sobre outras culturas, porque aqui claramente é uma referência ao dilúvio, e pede para você elencar as possibilidades desse tipo de característica de um povo. Pessoal, a primeira coisa que dá para a gente descartar aqui é o item B, C e D. Por um detalhe, ele fala oferenda aos deuses. Ele menciona vários deuses, ou seja, eles são politeístas. E aí nos resta discutir entre o item A, mercantil, pacífica, politeísta e centralizada, ou o item E, agrária, guerreira, politeísta e centralizada. Mas aí nós temos um detalhe no texto. Lá no começo, ele fala de Ninurta, o deus da guerra. Se uma sociedade tem um deus da guerra, obviamente ela é uma sociedade guerreira e não uma sociedade pacífica, o que nos leva a marcar a alternativa E. Embora eu continue achando que é um baita de um desperdício você colocar um texto desse para fazer apenas esse tipo de alternativa. Mas tá aí a questão 64